Amigos, alô Brazucas! Elias Costa na área, o seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias e grandes convidados. Então, não perca tempo, você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, curta as nossas entrevistas e espalha para geral, né? Espalha para geral que tem um canal que fala de futebol e de carnaval, né? Que são as nossas maiores paixões. Programa Preleção na área para falar de futebol e para falar de uma conquista que completa 40 anos, principalmente para a tricolor gaúcho. O tricolor gaúcho, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em 1983, 28 de julho de 1983, conquistava a primeira Taça Libertadores da América da sua história. Já tem 3, o tricolor gaúcho. E quem vai nos contar um pouco vai relembrar um pouco da conquista e também falar um pouco da sua carreira e o que está fazendo atualmente é uma das peças importantes daquele time, volante dos bons. Olha, na minha opinião, está fazendo falta hoje em certos times aí. Mas vamos deixar para mais adiante. Estou falando de China, tudo bem? Volante campeão da América em 1983 pelo Grêmio. Tudo bem, China? Muito obrigado por atender o nosso canal. Salve, salve, Elias. Prazer todo meu estar falando contigo aí, falando com os teus seguidores. É um prazer enorme a gente estar revivendo essa conquista de 40 anos. O Grêmio já fez uma festa no jogo diante do Atlético Mineiro e na sexta-feira também estivemos no hotel do Grêmio, o Hotel 1903, ali na Doutor Timóteo, revendo meus colegas, nossos diretores, enfim, aquela galera que participou da primeira conquista da Libertadores. E passa rápido, né, China? 40 anos já dessa conquista. Mas o velhinho já tá com dói aqui, dói ali, meu. 40 anos, bota mais os 22 que eu tinha, 24. Já vamos lá para os 64, né, tia? Mas tô bem, tô feliz e grato ao Grêmio pela festa, pela recepção que nos proporcionaram, esse reencontro. Enfim, o Grêmio está mexendo muito com essa área dos ex-atletas. Uhum. Terça-feira foi criada a Associação de Ex-Atletas do Grêmio, já com CNPJ, tudo legalizado, com ata, enfim, Ótimo. Com tudo que tem direito a uma associação. E isso vai ser muito, muito benéfico para ajudar alguns ex-atletas, enfim. Uma associação, sabe, que sempre vai trabalhar em benefício dos seus associados. Verdade, verdade. China segue prestando serviço para o Grêmio, né? Sim, eu já estou no Grêmio ali no Cristal desde 2014, vou completar 9 anos agora em setembro. E uma trajetória legal. Antes trabalhava na seleção das escolas campeonatas, agora estou 3 anos auxiliando os treinadores da base, principalmente da Sub-13. É o meu terceiro ano com os meninos ali e com uma equipe grande, uma equipe de professores que trabalham muito em prol da gurizada e em prol do próprio Grêmio. Oh, que maravilha. E como é que funciona esse trabalho da base gremista, principalmente chegando já, começando lá no início das escolinhas até... Galgando, por exemplo, no jogo contra o Atlético, o Renato lançou o Ronald, volante, jogador de seleção brasileira de base, que é oriundo das escolinhas, né? Que é algo raro hoje em dia, né? Sim, o Ronald passou lá pelo Cristal, o Ronald, o próprio Gabriel Grando. Enfim, tem mais meninos ali, mas como tu citaste esses dois, vamos deixar aí. E a gente trabalha com meninos que já estão ali 5, 6 anos. É muito legal o crescimento deles e essa valorização que eles vão para o Eldorado já com 14 anos, já vão com uma bagagezinha, porque o Grêmio disputa muitos torneios, inclusive eu estou aqui em Santa Catarina, na Copa São Ludier, estou fazendo essa entrevista contigo diretamente aqui de São Ludier. E esse trabalho com a base
e com os meninos da escola lá é fundamental, porque dá um embasamento para esses meninos que começam, os melhores depois já são selecionados e vão trabalhando já na área de formação, que é praticamente a base, né? Sim. E já sabe como é que funciona o clube. Então, quando chegar no profissional, já sabe o sistema do Grêmio, né? Como funciona, toda a sistemática, a paixão do torcedor, enfim, né? E o importante é que lá do Cristal eles vão para Eldorado e do ano de 2008, que hoje são os sub-15, 5 passaram por nós ali, foram para a seleção brasileira, foram convocados para a seleção brasileira. Isso é uma coisa inédita, difícil, né? Tu conseguir colocar 5 jogadores do teu clube na seleção brasileira. E foi o que aconteceu esse ano com o sub-15. Você é oriundo da base, né? Não, eu não cheguei a jogar na base. Eu já cheguei com idade de jogar na base, mas eu já tinha 2 anos de profissional. Eu tinha jogado 3 campeonatos gaúchos e um campeonato brasileiro pelo Chapecoense. Cheguei com 20 anos. Com 20 anos. Mas eu cheguei com 20 anos, fui morar na famosa caverna, né? Sim. E o pessoal da caverna que estava subindo, todo mundo passamos a morar juntos, né? O Baidec, o Renato, o Bonamigo, o Nestor Simeonato, o Beto Borbolha, o tio Danley, e com alguns profissionais que vinham de fora também. O Nelinho morou lá na caverna, o Plen, o Balduino, veio do Figueirense, o Neinha veio do Fluminense, o Gerson também morou ali conosco, o Cassiá. Veja, nós, jogadores experientes, mesclado conosco, todos morando na arquibancada lá no Olímpico. Até para quem não sabe, a caverna, como se chama, era o antigo alojamento no Estádio Olímpico, né? Isso, embaixo das arquibancadas ali. Exatamente. E muita gente graúda, né? Passaram a morar ali conosco. Muito legal. Que maravilha. Falar um pouco, relembrar um pouco. Inclusive o Mauro, que tinha sido campeão brasileiro pelo Guarani de Campinas, que veio, né, se juntar conosco e jogar conosco em 80, também foi mais um habitante da caverna. Olha aí. Mauro zagueiro? Não, Mauro lateral direito. Lateral direito. Isso. Aquele time do Guarani que foi campeão brasileiro. Com o Careca, sim. com o Zenon, o Osório, Careca. Zé Carlos, era mais de um time. Sim. Era um timaço mesmo. Relembrando um pouco daquela conquista, daquele timaço de 1983, você disse aí que disputou alguns campeonatos estaduais, jogou na Chapecoense, chegou no Grêmio Jovem ainda, mas já havia naquela época, em 83, já havia conquistado um título nacional, alguns títulos estaduais pelo Grêmio. Foi importante a mescla daquele time de 80, 81, com a chegada de alguns jogadores em 83 e o papel do Valdir Espinosa na montagem desse time? Olha, o Grêmio de 77 era um Grêmio envelhecido, o de 79 Sim. também era um Grêmio de jogadores muito veteranos, jogadores experientes, competentes, é lógico, senão não estaria no Grêmio, mas o Grêmio, a partir de 81, teve uma mentalidade nova, um modelo de administrar e trabalhar as categorias de base com o lançamento de muitos jogadores através do seu Hernando Andrade. O seu Hernando Andrade começou o Campeonato Brasileiro jogando com um time de jogadores mais velhos. O lateral direito era o Mauro, o Shoa, os centrais tinham o Vantuíro, o Vicente, lateral esquerdo era o Disseu, lateral esquerdo campeão, né, do Londrina, e na frente tinha o Renato Sá, tinha o Jurandir, e tomamos 3-0 num jogo no Morumbi do São Paulo, o Serginho fez 3 gols, o seu Andrade fez uma revolução. Chamou o Paulo Roberto, botou o Nilmar, zagueiro, que era do Júnior também, o Nilmar, o Casimiro, ganhou a posição lateral esquerda, e eu era o único novo que já estava,
estava começando o ano como titular, era eu, Paulo Isidoro e o Wilson Tadei, às vezes o Renato Sá no meio. E na frente colocou o Odair. Então, olha mas além desses, ele já trouxe o Flávio Roberto, que era volante, tinha o Nestor Simeonato, tinha o Bonamigo, tinha muitos meninos que ele colocou no plantel, né? E esses meninos começaram a trabalhar bem, dar resposta, e foi a grande mudança do Grêmio dos anos 80. Já veio 81, 82, nós fomos campeão 81, 82, chegamos na final do Brasileiro, já disputamos a primeira Libertadores na história do Grêmio, foi a de 82, não fomos bem, mas pelo menos competimos. E a grande referência nossa foi o Hugo de Leon, quando chegou o de Leon. Claro, já fomos campeão brasileiro, depois vice-campeão brasileiro. E o de Leon trouxe aquela característica do futebol uruguaio, de pegada, de coração, de jogar com alma, essas coisas, né? Sim. E acabou passando essa imagem, essa cobrança e experiência, passando para a gente. O presidente Koff, na época, também andou fazendo umas contratações pontuais, foi buscar o Tita, trouxe o Oswaldo. No desenrolar da competição, trouxe o Mazzaropi numa hora de emergência. Então, esses jogadores experientes vieram com muita qualidade e foram inseridos já nesse contexto de jogadores jovens, com muita fome, com muita vontade de jogar. E deu liga, né? Deu liga, veio a Libertadores e o Mundial, consequentemente, no mesmo ano. Deu liga, verdade. Falando um pouco daquela campanha, né, China? Eu lembro que a primeira fase começou, logicamente, Grêmio, Flamengo, era um grupo. Naquela época, disputava 2 países, né? 2 times do mesmo país, no grupo. E mais os bolivianos, né? Mais os bolivianos, Bolívar e Blumen. E você fez história, né? Numa dessas partidas, relembra para nós aí? Mas não, rapaz, mas a história fez também o De Leon, porque se o De Leon não tivesse feito aquele gol de empate no Flamengo no primeiro jogo ali, a gente já saía com 0 pontos. Na época eram 2 pontos só, não eram 3. Isso. Então aquele gol do De Leon de pé esquerdo, fora da área, num escanteio ali, num rebote, nos colocou de novo na competição. Aí viajamos lá primeiro para Santa Cruz de La Serra, ganhamos 2-0 lá, e depois viajamos para La Paz, onde nós conseguimos aquela grande vitória também. Por muitos, muitos anos, as equipes do exterior não ganhavam dentro da Bolívia, né? E aquela vitória nos deu 4 pontos, porque os 2 do Blumen e os 2 da Bolívia, o Flamengo foi lá e conseguiu apenas um empate. Perdeu em La Paz e empatou em Santa Cruz de La Serra. Então, voltamos de lá praticamente com vantagem de 3 pontos do Flamengo. Fizemos 2 jogos. O futebol é complicado, né? Fizemos 2 jogos no Olímpico, ganhamos do Blumen, eu acho que por 3-1, 3-0, uma coisa assim, e o Flamengo goleou, né? E os caras estavam achando que a gente tinha feito uma escolha muito, muito pequena. Sim. Só que no final de tudo, fomos ao Maracanã, já classificados, e ainda ganhamos do próprio Flamengo lá no Maracanã de 3-1. 3-1, verdade. Verdade. E você fez um dos gols dessa classificação na primeira fase, né? Foi contra o Blumen, né? Não, contra o Bolívar, lá em La Paz. Bolívar? Isso, um gol muito, muito bonito, de muito longe. Eu era um jogador que tinha uma das minhas características, era o chute de média distância, longa distância. E lá fui feliz porque peguei bem, saiu meio de quase 3 dedos, foi lá fora, fez a curva e voltou. Né? E mais lá no ferro, no ano. Como foi de muito longe, aí o pessoal já diz que é um gol emblemático, porque tinha altitude que não tinha que isso. Eu falei, mas todo mundo vai lá jogar e chuta e não faz? Não faz, não acerta?
Tem uns gremistas que, o gol sem querer. Eu falei, esses gremistas aí, de gremista, deve ter algum pontinho nele de vermelho. Pena que a gente está no ar, senão eu já ia dizer qual era o pontinho. Que gremista é esse, rapaz? Vai zoar um colorado lá, vai encher a paciência do outro, tia. Mas é um modo carinhoso, que a gente sabe que eles querem brincar com a gente, né? E você tem que entender esse tipo de brincadeira. Você falou em uma das suas características era o chute fora da área. Agora, explica para quais eram realmente as suas características, como eu até lembro alguma coisa, cheguei a ver você jogar, como volante. Como eu disse no início da nossa conversa, eu acho que faz falta hoje em algum time do país aí, a sua característica como volante. Eu tinha a característica de ser pegador, de ser jogador de chegar junto, essas coisas, de intimidar um pouquinho, né? E isso muito eu passei com o Dinho depois, quando eu fui jogar com o Dinho lá no Sport Recife, ele perguntava como é que era aqui, eu falava, lá o pau canta, lá o bicho tem que pegar, papapá. E eu tive a felicidade depois de contribuir com a vida do Dinho, pro Grêmio. O Felipão fez uma sondagem comigo sobre o Dinho, ele estava no Santos, e aí eu disse, não, pode trazer, jogamos juntos, tá? Cangaceiro é gente boa, traz. Que meio campo, meu Deus! E ele trouxe o Dinho para cá, e o Dinho também fez uma história muito bonita no Grêmio. Pô, maravilhoso, Mas maravilhoso. eu tenho uma participação nisso. Pô, legal, bela história. Legal, sim, já falei isso pro Dinho, ele sabe disso. Imagina vocês dois no meio campo, meu Deus do céu. Jogamos a Copa Libertadores lá pelo Sport Recife. Em 88. Um matava, outro arrastava. Não sobrava nada. Pô, tá louco. Eu até fui expulso lá num jogo lá no Peru contra a Aliança. Agora, só para nós aqui, voltando um pouquinho para a atualidade, tá fazendo falta um volante ali no time do Grêmio, né? Eu acho que sim, tem que ter um mais posicionado, né, que trabalhe um pouquinho mais. Mas o futebol hoje tá diferente, tá moderno, joga em linha, defende linha, desequilíbrio entre linhas, essas coisas todas aí que e a gente tem que se inserir no contexto, não fica de fora, né? A gente respeita e trabalha em cima disso também para não ficar muito para trás. Pois é, mas faz falta assim, pelo menos ali para guardar a posição, por favor, para não abrir muito aquele meio campo, pelo amor de Deus. Hoje o volante vem de sair na frente das zagas e traz para trás para sair jogando. Sabe? Mas é cultura e é a onda, é a moda, né? Então, fazer o quê? Tem que se inserir. E trabalhar em cima disso também para não ficar defasado, né? É verdade, verdade. Voltando àquela Libertadores, depois segunda fase, América e Estudiantes, dois times terríveis, né? O que você lembra dessas batalhas? Foram verdadeiras batalhas, né? Uma fase bem complicada. A única derrota que nós tivemos foi lá contra o América de Cali. Tivemos um gol anulado, um gol legítimo, mas o que prevaleceu foi o placar final 1-0. Aí viemos para os 2 jogos do Olímpico, e 2 jogos difíceis, né? Com também situações marcantes, pontuais, como a defesa do pênalti do Mazzaropi, a entrada do Tarcísio no lugar do Renato no finalzinho. O Tarcísio fez o segundo gol da virada, porque a gente saiu perdendo para o Estudiantes. E para o Estudiantes não, para o América de Cali. Agora já me confundi tudo. Mas o Estudiantes, eu lembro que a gente fez o gol com o Oswaldo também. Acho que a gente saiu atrás. O Oswaldo e o Tarcísio entrou no lugar do Renato e fez o segundo gol. Coisa mais ou menos assim. E os jogos em casa foram normais, com exceção do pênalti que meu compadre Mazzaropi pegou, né? Se ele não pegar aquele pênalti ali, as coisas teriam... Eu acho que a gente nem passava de fase. Aí fomos decidir lá em La Plata, e aquela história também, puxa, a vida deu muito pano para manga, né? É hoje. Mas uma história feia, né, rapaz? Puxa vida. Uma estupidez. Naquele tempo valia tudo, né? Podia entrar com a faca na meia, que
O juiz não tava nem aí. Segue o bola, siga lá a pelota, siga lá a pelota. Eu fico imaginando como é que vocês conseguiram sair vivos de lá, hein? Pois é, rapaz. Eu não sei se a gente tivesse vencido, não sei o que poderia ter acontecido. Porque a selvageria, mas o fotógrafo estava filmando, tirando foto atrás do gol, entrou e deu um soco nas costas dele. Meu Deus. Durante o jogo, mas olhando o jogo lá, entra uma loucura, cara, uma loucura. Ainda bem que acabou isso, né? Porque na época só tinha uma câmera no estádio. Uma câmera não pegava. E antidoping não tinha também, então os caras usavam dessas artimanhas aí para sair uns fora da casinha, né? Os caras vinham turbinados, era difícil. É verdade, nossa senhora. Era E como se. a arbitragem também tinha que se acovardava, senão ia. Pô, a situação Não, não deles sairia viva de lá. não saía, não. Sim. O Bandeirinha tomou uma pedrada na cabeça, teve enfaixado, teve todo o tempo lá. E o quarto gol nosso, eles anularam por causa disso, que o Oswaldo entrou de trás da linha da bola, fez o quarto gol e eles anularam já para. Se tivesse validado aquele quarto gol, sei lá, daí a invasão teria. Invadir. Invadir, sim. Invadir, que loucura aquilo. E depois a grande final contra o Penharol, que na época só era o campeão mundial, né? E era um timaço. Exatamente. E até estava Exatamente. acompanhando, já acompanhei várias vezes esse jogo na íntegra, e relembrando de novo aqui, até bater esse papo contigo. Foi uma peleia também, né? Tanto o jogo de ida como de volta aqui em Porto Alegre. Mas graças àqueles jogos lá, eu fui convocado para a seleção brasileira, porque lá no Uruguai foi um dos melhores jogos que eu fiz. Pelo Grêmio, que eu faleci do presidente Toffoli, estava sempre, toda vez que ele me encontrava, falava: o melhor jogo que eu fiz foi o jogo lá em Montevidéu. Sempre estava lembrando isso. E eu fiquei curioso de tanto ele falar, fui olhar no YouTube, né? Eu fiz Sim. realmente um grande jogo, tanto é que o Parreira estava vendo o jogo, acabou me convocando para a seleção brasileira. Pelos 2 jogos que eu fiz. Aqui na Arena também fiz um jogo de exceção, um jogo muito bom. E valeu essa convocação para a seleção. Eu, o Paulo Roberto e o Renato. E o Tita também. O Tita, tinha voltado para o Flamengo, mas foi convocado quando estava no Grêmio ainda. Que maravilha. E o jogo de casa aqui também, por incrível que pareça, né? Dentro de casa e aquela guerra toda, né? Caramba, valia tudo, né? O carrinho que o Renato deu do jogo lá perto do escanteio, deu um amarelo só aqui, né? Mas ainda bem que a gente. Por isso que eu digo da importância do De Leon e do próprio Tita, né? O Tita era mormon, pô, cristão, papapá, mas ele não arrepiava, não. Ele ia para dentro dos caras e dava porrada, dividia. E, claro, se protegendo, né? E o De Leon que passava para a gente essa energia e o modo de combater o time do Penharol. Verdade. China, qual era, lógico, além da qualidade desse time, grandes jogadores, qual é, na sua opinião, depois de 40 anos, a outra virtude que podemos definir desse time do Grêmio de 83? Claro que se não tiver amizade, não tiver cobrança e entrega, as coisas não funcionam. E sabe que num grupo sempre há divergências, né? Atritos. Mas a gente tinha aquilo que eu já citei, a liderança do De Leon, passava muito também por mim, porque eu era muito amigo do De Leon, era meu parceiro de quarto, então muitas coisas a gente conversava e durante o jogo ele passava para mim passar para os outros, né? Então isso aí me deu o direito de ser praticamente o segundo capitão. Tanto é que no Mundial lá ele levantou uma taça, eu levantei outra. Por isso. E logo em seguida teve aquele jogo contra o América do México, pela taça pan-americana em Los Angeles. Ele não jogou, quem jogou fui eu, e quem recebeu a taça, quem levantou, nós vencemos, fui eu. E então isso aí, o pessoal tinha respeito por mim, aliás, todos nós nos respeitávamos mutuamente, né? Mas o comando, as coisas de interesse do jogo, isso passava muito pelo Leão, depois passava por mim, que eu passava
o pessoal do meio e da frente. E o respeito, né, um respeitar as características do outro, mas todos buscando o mesmo objetivo. Cada um dentro das suas funções, das suas características, e a soma disso aí foi que nos encorajou para chegar a esse título inédito. Verdade. E cabe lembrar também, né, duas figuras aí que eu acredito que foram importantíssimas nesse contexto, que logicamente foi o treinador, o Valdir Espinosa, que cria do Grêmio, né, era gremista, com jogador, e teve essa oportunidade como treinador, e o presidente Fábio Koff, né? Eu sempre vou elogiar e agradecer ao presidente Fábio Koff, mas claro que houveram outras pessoas. Agora, essa semana, teve a homenagem lá, eu conversei muito com o Dr. Praz, nos abraçamos, muito legal, a felicidade que ele estava, né? E um dia depois, 2 dias depois, acabamos perdendo o Dr. Praz num acidente cardíaco que ele teve, uma parada. Mas a importância do Tom Fritzen também, preparador físico, preparação física, o seu Verardi, que era o nosso amado por todos, uma pessoa que nunca vi ninguém brigar, discutir com ele, porque era um cara do bem. E lógico, né? O grande mestre Valdir Espinosa, que arquitetava tudo que para nos ajudar durante os jogos e, enfim, durante a própria temporada, porque ainda eu andei lembrando no programa esse da TV Grêmio, de sexta-feira, o Espinosa, quando a gente desceu para Canela fazer a pré-temporada, a primeira palestra dele, todo mundo com aquela ansiedade, ouviu o treinador, ele falou assim: olha, meus amigos, eu tenho um baita medo de avião, para não falar um palavrão, né? Eu tenho medo de avião, mas esse ano nós vamos a Tóquio. Nós ficamos olhando assim, ué, esse cara tá maluco, vamos a Tóquio fazer o quê em Tóquio? Nem pegar um avião para ir para aquelas bandas lá. Mas ficamos nos olhando, né? Ele, não, eu vou a Tóquio. Cara, uma coisa impressionante, né? Aí depois vieram as competições, fomos eliminados pela Ferroviária no Campeonato Brasileiro, aquele jogo da Arena, no Olímpico. E fomos desclassificados porque precisávamos jogar para ganhar, para fugir de uma chave lá, e nos expomos, abriu um pouco o sistema defensivo e acabamos perdendo o time do capitão do Bozó. E então ele teve que dar uma remontada no elenco, principalmente com a saída do Remy e a chegada do Mazzaropi. Bem que o Remy continua no clube, né? Mas a titularidade era do Remy. E o Mazzaropi chegou também para somar e caiu no gosto de todo mundo, né? O Mazzaropi muito simpático, muito trabalhador e também um cara muito esforçado e exigente, né? Cobrava muito da gente. E a gente via que ele chegou um carioca trabalhador, operário, né? Isso aí acabou nos dando mais confiança e as coisas foram acontecendo. Que belo time. Tá gostando desse Grêmio atual, treinado pelo seu parceiro Renato Portaluppi? Pois é, né? Tivemos esse primeiro jogo com o Flamengo, que as coisas não aconteceram, mas uma pena, 2 gols é muita coisa, é uma diferença muito grande para ser tirada no Maracanã. Mas Grêmio é Grêmio, né? Não dá para duvidar. Vai saber o que vai acontecer lá. Como a gente pode ir tomar outra goleada, como tomamos lá, ou daqui a pouco o maluco bota o Cuiabano num lado e o Ferreirinha no outro, e a gente vai lá e como diz os portugueses, vamos comê-los. E sempre é uma hipótese, né? Agora vamos saber durante a semana o que o Grêmio vai planejar, se vai apostar ainda numa vitória lá para reverter, ou pelo menos chegar à igualdade,
tentar pênalti, alguma coisa assim. Mas ficou um pouquinho pesado, né? O que Distanciado, faltou, 2-0. na sua opinião, ontem? Faltou a gente fazer pelo menos um gol, né? Tivemos chances no começo, e depois o Flamengo é o Flamengo, cara. Olha a loucura do treinador, tirou a Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. Olha quem entra. O Alan, que é um baita de um volantaço, bom pra caramba. Cebolinha e o Pedro, só isso. Só que tem que saber trabalhar com esses caras, né? Porque tantos treinadores passaram ali, tiveram problemas, e um grupo assim, o mais difícil é administrar e gerir, né? Sempre tem as disputas de beleza. E o Renato sabe fazer isso, né? Só que o Grêmio hoje ainda precisa de algumas contratações pontuais, que a gente está sempre falando, né? Mas isso é coisa da direção e a gente só tem que torcer que para já ele consiga dar uma ajustada aí e tentar buscar. Acreditar sempre. Acreditar sempre, verdade. Acreditar é porque enquanto está vivo, tem que estar aspirando, né? Está esperneando. Morrer, mas morrer esperneando. Não pode morrer passivamente. Até porque são duas camisas pesadas, né? São duas camisas pesadas. Aqui nós tivemos ontem um jogo com eles aqui, não. Empatamos 0-0, mas um jogo também muito bom, muito pegado, de qualidade. E de noite a gente começou mais ou menos, a gente estava bem no jogo, mas a gente via que a gente estava perdendo muito o meio, tinha muitos jogadores do Flamengo. Aí saiu em velocidade de trás para frente, mas sei lá, a gente está de fora, né? Só como torcedor. Claro que como a gente vive nisso e vive disso, a gente enxerga algumas coisas, né? Outra coisa, por exemplo, quando o Kahneman tomou o amarelo, eu já sabia. O Kahneman é um fio desencapado, né? E aí faltou um pouquinho de malandragem pro Renato tentar outra solução, sabendo que poderia correr o risco da expulsão e acabou muito cedo a expulsão, né? Muito cedo. No segundo tempo, já todo o segundo tempo praticamente com um jogador a menos. Agora é torcer sempre, né? Acreditar sempre. É verdade. China, já para encaminhar o nosso papo, 2 em 1. Primeiro, relembrar um pouco essa sua passagem pela seleção brasileira, né? Em 1983 mesmo. Isso. Não, responde primeiro, depois eu faço a última ali, que a última é meio especial, uma brincadeira que eu sempre faço com o convidado. Mas relembra um pouco essa passagem pela seleção brasileira. Nós jogamos a Copa América. Aquela Copa América, na época, jogava todos os países, né? Jogamos no Equador, jogamos no Chile, jogamos no Paraguai, jogamos na Argentina, jogamos no Uruguai, que a decisão foi contra o Uruguai. Primeiro jogo lá em Montevidéu, segundo em Salvador, na Bahia. Lá no Uruguai perdemos 2-0, 2 gols do Francesco, né? E na Bahia nós empatamos 1-1, estamos ganhando 1-0, mas eles acabaram empatando e foram campeões. Para mim foi legal, né? Seleção, bons jogadores. Uma época de reformulação, né? Pós-82? Não, tinha alguns jogadores veteranos. Tinha o Leão, tinha o Júnior, tinha o Adílio. O Dinamite, o próprio Éder, que eram e os mais novos, Paulo Roberto, eu, o Toninho Carlos do Santos, vamos ver quem mais, o Jorginho do Palmeiras. O Renato. E o outro Renato lá do São Paulo, o Renato Ternucci, os jogadores mais jovens. Uma boa passagem. Para encerrar mesmo, China, eu sempre faço uma brincadeira, procuro fazer uma brincadeira com o nosso convidado, que é escalar o time no qual nós estamos conversando, relembrando, e o convidado define esse time em uma frase. Vou escalar aquele time de 83, somente da final, né?
E você vai definir esse time em uma frase. Pode ser? Pode. Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, De Leon, Casemiro, China, Oswaldo, Tita, Renato, Caio e Tarcísio. Podemos colocar aí César também. Técnico Valdir Espinosa. Define esse time em uma frase. Esse meio-campo, meu Deus do céu. Esse time em uma frase. Primeiro gaúcho descobridor da América. Cornetinha neles. Eles, se fosse esperar por eles, era só no século XX. 21, aliás. É verdade. China, muito obrigado por bater esse papo com a gente aí, reservar um tempinho, sei que está trabalhando, segue trabalhando com a gurizada aí, sucesso aí no torneio, né, que saia grandes talentos aí para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, para o futebol brasileiro, e parabéns aí, né, por essa conquista, né, que é histórica, com certeza, a primeira, que já completa aí 40 anos, hein, que loucura, 40 anos da primeira Taça Libertadores da América conquistada pelo Grêmio. É muito legal. Muito obrigado, Elias, pela oportunidade aí. E é lógico que a gente relembra e o reencontro com esses meus colegas aí foi muito legal, contamos muita história. Depois que acabou o programa, nós ficamos contando história e dando risada. Essa que é a melhor parte. E para mim é um orgulho, né? Porque eu sou um dos poucos jogadores que consegui esses títulos, né? Consegui títulos gaúcho, brasileiro, da América e do mundo. Então, tenho esse privilégio de ter essa participação bonita na história do Grêmio. E sempre grato às pessoas que me ajudaram, né? Nada acontece por acaso e ninguém consegue nada sozinho. Tive grandes parceiros, grandes amigos, grandes diretores, e os funcionários que trabalhavam, que eram praticamente nossos irmãos, a gente tinha um contato diário e afetivo, era muito legal isso. Era praticamente uma família. A gente se dava com todo mundo, ia no barzinho da Tia Bete lá, todo mundo sabia quem era quem, sabe? Umas coisas muito, muito legais assim. E o Grêmio, eu sou muito grato ao Grêmio e acho que tudo que eu fiz, hoje tenho meus joelhos aí todo estourado, caminho com dificuldade, mas faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Sem arrependimento, e não retiraria nada e não colocaria nada novo. Que maravilha, é isso aí. Preleção fica por aqui, assim, bate-papo, lembrando grandes histórias, grandes conquistas do futebol brasileiro, Ô, João, e do mundo. Um dos meus craques aí. Olha aí. Gabriel. Opa, boa noite. Tudo bem, Gabriel? Qual posição? Gabriel. Você é nosso capitão. É meia, da Sub-13. Olha aí. Grande, boa sorte aí. É isso aí. É o passado e o futuro do futebol brasileiro. O presente também, né, meu? Presente. Tá bom, Elias. Muito legal falar contigo, velho. Valeu. Grande abraço aí. Tamo junto. Valeu, velho. Tchau. Deixa a bola correr. Oswaldo Tita. A finta é boa. Tem bem aberto o Renato. Ele demorou. Deu para trás. China. Vai bater de longe. Gol! Grêmio! Um golaço de China de longa distância. Olha o Grêmio aí levando mais 2 pontos da Bolívia. 37 minutos. Você está vendo aí o golaço de China. É o que eles conversavam no